Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, se alguém tiver aí, comenta. Eu tô vendo que tem 6 pessoas. A gente vai iniciar esse Manhã com Propósito, esse projeto que tá só no início. Acredito que ainda vai crescer muito, principalmente porque eu tenho pessoas que estão aqui ligadas junto nesse propósito, que abraçaram essa missão de levar esse conhecimento, levar autoconhecimento, levar o estudo da Bíblia. Então, eu acredito que esse projeto ainda vai crescer muito, é só o início. E o início a gente vai se adaptando, vai aprendendo a usar ferramentas. Então, às vezes eu tô aqui um pouquinho apanhando ainda das ferramentas, mas enfim, no final vai dar tudo certo. Aí eu não sei se vocês estão conseguindo comentar, mas também agora, se não tiver, a gente vai seguir assim mesmo, tá bom? Porque eu não consegui configurar aqui essa ferramenta. Então vamos iniciar. Hoje a gente vai falar sobre Moisés, sobre o processo dele antes do propósito, né? Muitas vezes a gente quer acelerar as coisas, a gente já quer ir direto para o viver, né? Aquilo que a gente tem para viver, e eu me coloco nisso. Então eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu já quero ver o que Deus tem para minha vida, o que Ele quer que eu faça, o que eu tenho que fazer. E isso me atrapalha muito, porque o que Deus quer para a gente é que a gente viva o dia de hoje, né? O agora, o que eu tenho para fazer no momento. Então, vou iniciar uma oração para a gente poder entrar no assunto. Espero que vocês recebam muito. Estou aqui com as minhas anotações. Dessa vez eu estudei a Bíblia online. E sabe o que eu gostei? Eu gosto de estudar de papel, né? Eu sou uma pessoa que gosta de pegar ali, de estar ali, sabe, na história mesmo. Mas eu gostei da online também. Mas vamos iniciar com uma oração e a gente já inicia aqui, tá bom? Então vamos lá. Se concentrem, quem aí pode, né, se concentrar, quem não está dirigindo, quem está no momento agora que consegue ter essa pausa. Então se concentra para a gente iniciar essa oração. Eu primeiramente agradeço a Deus pela minha vida, por ter acordado hoje. Todos os dias eu agradeço por ela. Estar aqui é uma oportunidade de crescimento. Quando a gente muda a nossa visão, toda a nossa vida muda. Então, estar aqui nessa terra não é um fardo, não é uma coisa ruim, não é uma coisa pesada. Se a gente estiver conectado à fonte, conectado ao Pai, é para ser algo leve, é para ser algo gostoso, é para ser algo grandioso. Então, estar aqui é um privilégio. Agradeço por estar viva, por acordar todas as manhãs, pela minha família, pela minha casa, pelos meus familiares, pelos meus amigos, pela minha empresa, pela minha saúde. Então, agradeço a tudo que Deus tem me proporcionado. Agradeço por estar à frente desse projeto, por Deus estar me dando sabedoria, me dando conhecimento, me dando inteligência. Toda a glória e honra a Ele, porque sem Ele eu não teria nenhum desses benefícios, eu não teria nenhum dessas habilidades. Então agradeço ao Pai que me guarda, que me protege, que me direciona e que me dá os dons que eu preciso para desenvolver aquilo que Ele quer em benefício do próximo, não só em benefício próprio. Eu peço para que Deus me conduza agora, para que eu possa passar aquilo que vem do Senhor e não aquilo que vem do meu coração, né? Que a palavra dele é sábia. Nós somos falhos, nós somos pecadores, então eu tenho que seguir aquilo que ele direcionar. E um ótimo dia para nós, que inicie uma ótima semana a partir dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés, o processo antes do propósito. Gente, isso é tão forte, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então muitas vezes eu quero já saber das coisas, eu quero já viver aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que eu tenho que fazer. Então, principalmente quando Deus, né, mostra ali alguma direção do que vai acontecer, do que algo mesmo que ele está ali mostrando, porque Deus dá sinais muitas vezes para a gente, né, do que a gente, onde a gente vai chegar, do que vai acontecer, e também tem o desejo do nosso coração. E quando o desejo do nosso coração se alinha com a vontade do que ele tem para a nossa vida, é claro que aquilo vai acontecer.
Claro que a gente tem que estar muito atento também para, né, não desejar algo que não está alinhado à vontade de Deus. Mas se aquilo está alinhado à vontade dele, aquilo vai acontecer na nossa vida. E quando a gente recebe, isso que é o difícil da gente controlar essa ansiedade, da gente querer viver logo, da gente querer saber logo, da gente querer saber o próximo passo, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem, sabe, que desenvolver para poder viver aquilo que, né, Deus já entregou na nossa vida. Então, a história de Moisés ensina a gente a ter paciência, a gente ter calma, porque as coisas vão chegar no tempo certo, que Deus está preparando, que mesmo que não pareça, Deus está preparando, Ele está trabalhando ali o tempo todo na sua vida, Ele já tem um plano para a sua vida. Então, Moisés, ele me ensinou muito sobre isso, porque antes de eu passar para vocês, tudo que, né, eu venho passando, eu estou recebendo, então eu estou aprendendo, eu estou recebendo o tempo todo, e eu acredito muito que aprender, né, esse receber em aprender, ele é um privilégio, porque tem tantas pessoas que nem se permitem. Então, a gente tem um grupo aí com 200 pessoas, acredito eu, a gente está com 35 aqui agora. Então, assim, quantas pessoas nem se permitem aprender? Então, o aprender, ele é um privilégio. O aprender, ele está disponível para quem está disposto, sabe? Para quem está disposto a se corrigir, para quem está disposto a aprender um pouco da palavra, para quem está disposto a crescer, a evoluir. Então, quando a gente se coloca numa posição de aprender, né, a gente é privilegiado, porque algo na gente já despertou, porque Deus já tocou, porque senão nem aqui vocês estariam, por exemplo. Então, eu acredito muito nisso, que aprender realmente é um privilégio, e eu sou muito grata por poder ter, né, cognição, por ter inteligência, por poder ter disposição também, por ter fé, por acreditar, né, e me disponibilizar para aprender e me disponibilizar para estar aqui repassando para vocês, porque daí eu aprendo em dobro. Então, quando eu aprendo sozinha, quando eu estou ali, eu estou recebendo, eu estou vendo as minhas falhas, eu estou, né, olhando ali e falando assim, Senhor, mas eu não sou assim, eu não tenho isso aí não, tá doido? Eu sou assim, sou meio rebelde, tá? Eu sou um pouquinho rebelde, sou questionadora. E aí eu fico ali questionando, mas será que eu tô passando isso, que eu sou aquilo? Né? E ali eu vou aprendendo também, eu vou tendo as minhas correções, então eu acredito que isso eu agradeço muito, porque é um privilégio. Então, para a gente iniciar falando de Moisés, do processo dele, né, antes do propósito, a gente tem que entender em que época que era aquela. Então, aqui a gente estava vivendo uma época de opressão no Egito. Então, todos os descendentes ali de Jacó, né, José, eles morreram. Então, todos os irmãos e toda aquela geração, eles morreram. Então, os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, multiplicavam-se, se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Aqui em Êxodo 1, versículo 8, gente, ó. Então, ao trono do Egito, o novo rei, que nada sabia sobre José, ele disse ao seu povo: Vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Então, era uma fase ali de opressão no Egito, certo? Não, era uma fase em que os descendentes ali de Jacó, né, José, todos morreram, então não tinha mais ninguém daquela geração, e subiu um novo rei ao trono do Egito, né? E esse rei, ele tinha preocupação com quanto que os israelitas estavam crescendo, quanto que eles estavam se tornando numerosos, porque era uma ameaça para ele. Ele dominava aquele povo. E aí aqui em Êxodo, capítulo 1, versículo 12, no entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Então, como eu disse, naquela época, né, o rei ali, ele dominava esse povo, dominava os israelitas. E aí a gente tem aqui em Êxodo 1 ainda, capítulo 1, versículo 15, o rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então, aqui, o que vocês observam? Eles queriam controlar tanto, eles tinham tanto medo desse povo crescer, que o rei ordenou para que as parteiras matassem os meninos.
deixassem apenas as meninas, para que o povo não crescesse, para que não houvessem soldados, né, lá na frente, para que essas crianças elas não crescessem e se tornassem soldados que poderiam derrubar ali esse rei do Egito. Então era uma época assim muito ruim, uma época de muita opressão. Imagina a gente vivendo numa época assim onde, né, você fosse lá, desse a luz a um filho e se fosse menino você perdesse esse filho, né? Viesse ali os egípcios tirassem a vida do seu filho. Então deveria ser assim uma fase muito horrível para esse povo. Mas, então em Êxodo ainda capítulo 1, versículo 17, contudo as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então, aqui as parteiras temendo a Deus, então as parteiras não temeram o rei do Egito ali, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei, deixaram viver os meninos. E depois o rei questiona, né, o faraó lá, por isso o faraó ordenou todo o seu povo, lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então o rei do Egito ali, inconformado que as parteiras não obedeceram, ele ordenou para que os egípcios lançassem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixa viver as meninas. Então ele continuou ali nessa opressão ainda com esse povo, para que esse povo não crescesse. Até que a gente tem o nascimento de Moisés. Então, Joquebed foi lá, deu a luz a Moisés, mas ela, uma mulher com muita sabedoria, com muita, né, provavelmente ali muito conectada com Deus, com a espiritualidade, ela teve ali, ela agiu com estratégia. Então, a mulher, gente, só para vocês, só para a gente abrir um parênteses aqui, a mulher, quando ela tá no seu melhor, assim, ela tá saudável emocionalmente, saudável espiritualmente, conectada com Deus, conectada com o seu feminino mesmo, né? Que a gente veio fazer aqui, qual que é a nossa missão como mulher mesmo. Quando a mulher está no seu melhor, quando ela está no seu mais saudável emocional, ela não age com rebeldia, ela não age com impulsividade, ela não age com raiva, ela age com estratégia. Então, as mulheres, quando elas são sábias, elas estão na sua sabedoria, elas são estratégicas. Então, provavelmente, Joquebed era muito inteligente, mas ela também tinha muita conexão com o Senhor, então ela era uma mulher estratégica. Então, quando ela deu a luz a Moisés, então a gente tem aqui Êxodo capítulo 2, versículo 3, quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro, o vedou com betume e piche, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então, assim, qual que foi a estratégia da mãe de Moisés para poder salvar a vida dele? Porque lembra que estava matando os meninos, estava jogando ali no rio Nilo os meninos? Para salvar o filho, porque provavelmente Deus já tinha mostrado que ele tinha um propósito, que ele veio aqui para algo muito maior, assim como todos nós. Uns vão despertar para isso, outros infelizmente não, porque exige muitas renúncias. Mas, então, o que ela fez? Ela colocou ele dentro de um cesto e colocou ele no rio. E colocou ele no rio Nilo. Então, aqui, ó, vou ler de novo para vocês em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou, e com betume e piche colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Por que ela fez isso? Por que ela agiu com essa estratégia? Para proteger, porque ela mandando esse menino para longe ali, o rio ia levar, né? E as águas ali iam fluir, esse menino ia para longe, alguém ia pegar ele para cuidar. Antes alguém cuidando longe, ele vivo, né? Do que acontecesse algo, do que ela perdesse de fato ele. Então ela protegeu, ela conseguiu proteger ele. E aqui, esses dias eu escutei uma palavra muito forte sobre isso, uma interpretação muito forte sobre isso, que mexeu muito comigo e mudou algumas coisas durante esses dias, assim, na minha vida, que eu me atentei mais. Tem projetos que a gente vai ter que esconder para ele dar certo. Tem projetos que eles não podem ser revelados assim, de pronto, no momento. Tem projetos que eles vão ter que ficar escondidos, vão ter que ser, sabe, ali cuidados, eles vão ter que crescer em segredo muitas vezes, porque vai chegar um momento que ele já vai estar grande e ninguém vai conseguir impedir, ninguém vai conseguir parar aquilo. Então tem projetos na sua vida que não tem como você sair falando para todo mundo. Por isso que tem muitas histórias na Bíblia de que foi lá, né, falou antes do tempo e as coisas
não que deram errado, mas atrasou o processo, passou por provas, por situações que não iria passar se não tivesse lá aberto a boca antes do tempo. Então, tem coisas que você não vai poder falar, tem coisas que você não vai poder contar, e não é só, às vezes, ali, mas eu não vou contar para as pessoas de fora, não, às vezes tem coisas que você não vai poder contar para um familiar, porque se você contar, ele vai colocar uma energia naquilo, ele vai ter uma inveja, ele vai ter um sentimento, porque a gente é ser humano, vai ter esse sentimento, né? Nem todo mundo está se corrigindo, então a gente precisa se proteger o nosso relacionamento, proteger a nossa casa, os nossos filhos, proteger os nossos projetos, proteger os nossos negócios. Então tudo tem um tempo. Então essa palavra que eu recebi esses dias foi muito forte para mim, porque eu falei assim, cara, é isso. A gente precisa saber o tempo de revelar os nossos projetos, para que eles realmente aconteçam dentro do plano do Senhor, para que não aconteça algo que vá ser mais trabalhoso, mais demorado, ou até mesmo aquilo morra no meio do caminho. Porque quando alguém tem o poder de atrapalhar o seu projeto, ele vai atrapalhar e ele não vai deixar que aquele projeto cresça. Que nem aqui, se o rei tivesse, o pessoal lá tivesse pego esse menino, se a mãe não tivesse tido essa inteligência de esconder ele, eles iam acabar com o projeto. Então, sim, tem pessoas que têm a capacidade de acabar com o projeto que tem na sua vida. E a gente precisa entender isso, né? Muitas vezes a gente quer, na alegria ali, nossa, recebi algo, eu vou fazer isso. Eu vou comprar um carro, que seja algo no material, eu vou comprar um carro. Você nem foi lá ainda comprar o carro, você nem foi ver se vai aprovar lá, né? Se vai aprovar essa compra, se vai dar realmente tudo certo. Você nem fez essa parte ainda. Então você nem sabe se isso realmente vai acontecer. Você tem a fé, Deus já te entregou, que isso vai acontecer na sua vida. Você vai conseguir aquele carro que você está querendo, você vai conseguir comprar aquela casa que é seu sonho, você vai conseguir tudo isso. Mas se você, antes do tempo, e falar para pessoas que podem destruir o seu projeto, isso não vai acontecer. Então, isso aqui eu queria muito falar para vocês, porque isso foi muito forte para mim, para a gente poder entender que nem tudo a gente pode falar. E eu digo mais, eu acho que a gente precisa seguir muito isso aqui, que, sabe, ter um tempo mesmo, esperar ali, né? A gente não espera quando tá, né? As mulheres, quando a gente tá grávida, a gente não espera pelo menos 3 meses para contar para as pessoas. Por que os 3 meses? Porque ali já deu tempo da criança crescer um pouquinho, de ter certeza que vai dar certo, sabe? De estar tudo bem, às vezes até de saber se é menino, se é menina. Então, assim, a gente já consegue amadurecer aquilo, sabe? Então, imagina se a mulher vai lá e conta antes, pode acontecer uma frustração de perder esse bebê, de acontecer alguma coisa, e as pessoas, elas são maldosas, né? Elas vão julgar, nossa, mas você perdeu porque você fez isso, porque você fez aquilo, então pode até jogar uma culpa em você que você pode levar para o resto da vida, né? Então, olha assim, o peso da gente se adiantar e falar um projeto para alguém antes do tempo. Então, a gente precisa sempre proteger o nosso projeto. Eu precisava falar isso para vocês, que essa palavra, assim, é muito forte. Então, aqui, se ela não tivesse essa estratégia de esconder esse menino, de esconder Moisés, nada do que ele fez teria acontecido, entendeu? Deus teria levantado outro? Poderia, mas não ia ser Moisés, cara, não ia ser Moisés. Então, isso não ia acontecer se ela não tivesse tido essa sabedoria, essa estratégia. E aí, aqui, continuando em Êxodo, capítulo 2, versículo 5, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, armando o menino, perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para aumentar e criar o menino? E aí ela respondeu: Sim, vai chamá-la. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamenta-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu tirei das águas. Gente, olha que forte isso aqui. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar. Mas Joquebed vai lá, coloca o menino Moisés, coloca ele no cesto para proteger ele, para que, né, os egípcios não joguem ele no Rio Nilo, protege ali o projeto, protege aquilo que, né, Deus colocou no coração dela, aquele que seria o que foi lá na frente. Então, ela coloca ele no Rio Nilo,
A irmã tá acompanhando todo o processo ali né, do irmão, o que a mãe fez, a irmã tá ali junto, e a irmã fica olhando, a irmã fica de longe, olhando ali. Então, de repente, a filha do faraó, lembra que foi o faraó que mandou fazer isso com os meninos, matar os meninos, matar o projeto? Então, a filha do faraó desceu no rio Nilo para tomar o banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio, então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Então, a filha do faraó, provavelmente, isso não está escrito, tá, gente? Mas provavelmente, vamos aqui contextualizar uma história. Quem era a filha do faraó? Será que ela podia ter filhos? Será que ela não era infértil? Será que, como que era essa filha do faraó? Qual que eram os desejos do coração? Olha como Deus ele é perfeito, gente. Porque Deus deu uma estratégia para Joqueberg, mas ao mesmo tempo Deus talvez tenha atendido um pedido da filha do faraó. Não sei, pode ser que seja, né? E aí ela recebeu essa criança. Então essa criança veio para ela ali através do rio, ela pediu para apanhar o menino, ela acolheu esse menino, ela sabia que esse menino era dos hebreus, então ela não estava pegando uma criança que ela não soubesse a origem dele. Então ela sabia de onde ele estava vindo e provavelmente era um desejo muito forte do coração dela, porque pensa comigo, se o faraó, né, o pai dela mandou matar os meninos, os nascidos ali, meninos, se o faraó mandou matar os meninos, como que a filha dele vai lá e pega uma criança hebreia? Como? Foi lá, ela sabia que aquele menino era dos hebreus, e mesmo assim ela pega esse menino. Então aquilo era um desejo muito forte do coração dela. Então, se Deus atendeu o pedido dela, imagina o nosso, né? Imagina a gente estar ali, tá certinho. Então Deus foi lá e provavelmente atendeu, mas Deus usou ela para Moisés poder crescer e cumprir o propósito dele. Então, quando a gente age com estratégia, olha como Deus age na nossa vida. Então Deus foi lá e colocou alguém para cuidar do filho dela. E mais, não só como colocou alguém para cuidar do filho dela, mas Deus colocou ela para cuidar do filho dela. Porque vocês viram que eu li aqui, ó. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamento para mim, e eu pagarei você por isso. Então pediram para chamar uma mulher para cuidar e amamentar a criança, o neném, e chamaram justamente a mãe. Então a mãe foi chamada. Olha como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Então leve este menino e amamento para mim, e eu pagarei você por isso. Então, além dela poder cuidar do filho dela que tinha já uma pena de morte ali, né, que já estava para morrer, porque pediram para matar os meninos, ela ainda teve a oportunidade de cuidar desse menino, de estar ali com ele, de ser mãe dele, de amamentar ele, sabe? De criar ele. E a gente sabe que a fase mais importante de uma criança é no início. Então, ali ela teve a oportunidade, provavelmente, né, de colocar de forma muito firme ali a cultura dos hebreus, né, em Moisés, de ensinar ele o caminho ali, de mostrar para ele tudo que, né, o povo, os hebreus, eles eram ali. Então ela conseguiu provavelmente ensinar ele esse caminho para que aquilo não se perdesse, para que a raiz dele, a origem dele não se perdesse. Então olha que forte isso. E aí a gente tem aqui, ó, para a gente continuar. Deixa eu passar aqui para frente. Foi. Então, aqui, quando Moisés já era adulto, a gente vai iniciar uma outra parte da jornada de Moisés. Até aqui, acredito que vocês tenham. Eu tô sem os comentários, que eu gosto tanto dos comentários, gente, porque daí eu fico no escuro com vocês. Mas tá tudo bem, vamos assim mesmo. Então, assim, olha a importância da gente proteger os nossos projetos, da gente entender que a gente precisa ter essa proteção, que a gente precisa ter discernimento, que a gente precisa entender que a gente não pode falar tudo para todo mundo, que a gente tem que esperar o tempo de amadurecimento das coisas, porque chega um momento que aquilo está tão grande, aquilo está tão forte, que ninguém mais vai ter a capacidade de destruir. Então, quando a Joqueberg coloca esse menino ali, que ela coloca ele no cesto para proteger ele, ela está escondendo ele, ela está escondendo o projeto dela.
E aí, né, acontece tudo que acontece, e a gente vai para a segunda parte. Então, aqui a gente vai falar sobre Moisés quando ele cresceu. Gente, eu dividi esse encontro nosso em duas etapas, tá? Então, a gente vai falar até um ponto só sobre a vida de Moisés, e aí a gente vai falar sobre outro ponto quando inicia a transformação dele, né? Que é a transformação do caráter dele mesmo. Porque até aqui, Moisés cresceu, né, como príncipe ali dentro de um castelo, e só para vocês entenderem a contextualização também, quando o Moisés, né, ele vai para o castelo, aquilo ali também está se cumprindo uma profecia, porque existia uma profecia egípcia de que iria vir um homem que moraria dentro do castelo, né, um hebreu que moraria dentro do castelo e que salvaria o povo. Então existia uma profecia. Por isso que os egípcios, né, ali o faraó tinha tanto medo do povo ali, tinha tanto medo desse povo crescer, dele se proliferar. E aí, Moisés, ele é a resposta dessa profecia, ele vem para confirmar essa profecia. Então, até ali naquele momento, o faraó não tem noção, né? Não sabe ainda quem vai ser Moisés, o poder que ele tem. Então, quem é esse projeto? Qual que é a missão? Qual que é o propósito de Moisés, né? Ainda não sabe, nem Moisés sabe. Então, muitas vezes você vai receber algo, você vai estar vivendo algo que às vezes parece que você não está entendendo. Então, às vezes você está aqui, você estava assim, cara, mas eu não estou nem entendendo o que ela está falando, tipo, eu não estou entendendo ainda onde ela quer chegar com isso, eu não estou entendendo. Então, muitas vezes a gente vai estar assim na nossa vida, a gente não vai estar entendendo o que está acontecendo, a gente não vai estar entendendo por que a gente está tendo que esconder algo, por que a gente está passando por uma prova, por um momento difícil. Então, muitas vezes é porque você ainda está sendo construído para realmente, de fato, viver o seu propósito. Então, antes de qualquer propósito, existe um processo que a gente precisa passar. Então, ali, olha como Deus foi perfeito colocando ele dentro do castelo, porque ele teve provavelmente a melhor educação, ele aprendeu sobre, né, ali ele ficava à frente do exército, então provavelmente ele aprendeu também como liderar, ele teve ali aulas de, digamos que, trazendo para os dias de hoje, ele teve aulas de liderança, né, ele teve uma boa educação, estudou em boas escolas, teve ótimos professores, então ele estava ali nesse momento ainda sendo preparado. Então Deus ele tinha que colocar Moisés dentro de um ambiente que pudesse preparar ele, porque acredito eu que os hebreus não tivessem essa mesma educação, essa mesma formação, então ele não ia conseguir ter o mesmo entendimento, ter a mesma inteligência, a mesma capacidade, ele não ia desenvolver habilidades para fazer aquilo que ele precisava fazer. Então, muitas vezes, o que você está vivendo hoje, o que você está passando, Deus está desenvolvendo você ainda as habilidades do que você vai fazer lá na frente. Ele está desenvolvendo as suas capacidades, ele está aumentando a sua inteligência. Então, não se culpe, não ache que você tá devagar, não ache que você, nossa, mas não está acontecendo, não está indo, não está fluindo, porque é um momento que Deus está capacitando ainda. Quando as coisas ainda não estão acontecendo, mas você está fazendo, você está ali, está na ação, é porque ainda você está em momento de se capacitar. Porque imagina você colocar algo tão grandioso. Deus colocou na mão de Moisés, né? A gente vai falar na segunda parte, um povo gigantesco. Estima-se que era em torno de 3 milhões de pessoas. Então, como que Deus vai colocar algo grandioso na sua vida, um propósito grande mesmo, que nem no caso de Moisés, 3 milhões de pessoas para ele liderar, para ele conduzir, para ele organizar. E lidar com pessoas não é fácil, né? Imagina com 3 milhões, estima-se ali com 3 milhões de pessoas, gente de todo tipo, né? Ele organizar tudo isso, Deus precisava de um tempo muito grande para preparar ele, né? E foram ali muitos anos de preparação de Moisés, para preparar não só essa parte de Moisés, né, intelectual, e ele aprender ali que os egípcios provavelmente tinha uma qualidade muito melhor de vida, provavelmente não, com toda certeza tinha uma qualidade muito melhor de vida. Então, para preparar ali Moisés, não só nisso, mas também no caráter de Moisés. Então, Moisés, ele também foi sendo forjado no caráter. Moisés, mesmo sabendo, e Moisés, ele foi também, né? Ele era um pouco rebelde,
Porque pensa comigo, você tá lá, você é hebreu, e você teve que ir morar dentro de um castelo com um povo que quer matar o seu povo, um povo que oprime o seu povo. Então, muitas vezes você vai estar dentro de um ambiente, dentro de um lugar, com pessoas que vão oprimir o seu povo, que vão te oprimir, vão oprimir a sua família, ou vão oprimir a sua religião, a sua espiritualidade, aquilo que você acredita, né? Então, muitas vezes você vai estar nesse ambiente também, né? Ou vai estar oprimindo a sua personalidade. Não é, gente, a gente está falando aqui, né, contando uma história, mas a gente pode levar isso para várias áreas da nossa vida. Então, talvez você esteja num ambiente hoje que está oprimindo a sua personalidade, a sua autenticidade, a sua identidade. Então, quando Moisés está lá dentro do castelo, cara, ele pode estar sendo oprimido ali o tempo todo também, né? Qual é a personalidade que ele queria mostrar? Como que ele aprendeu ali com a mãe dele que ele tinha que ficar escondendo? Então, ele gostava do povo hebreu, porque ele sabia que aquela era a origem dele. Então, quantas vezes você também vai ser oprimido em várias áreas da sua vida? Você não vai poder demonstrar aquilo que você sabe, que aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer viver. Você não vai ter que, sabe, agir com sabedoria nesse momento, porque é o tempo que Deus está capacitando você, está te preparando, porque se você mostrar agora o que você é capaz, as pessoas vão matar o seu projeto. Então, entende que o quão forte, por isso que isso tocou assim muito no meu coração, o quanto a gente precisa se proteger de fato, o quanto a gente tem que se cuidar. Então, isso é assim, é fortíssimo para mim, fortíssimo para mim. Pessoal, vou ter que abrir a porta aqui, que não tem ninguém aqui no escritório. Deu certo ali. Voltei. Então, assim, quantas vezes, perdoe, tá, pessoal? Quantas vezes a gente fica inconformado, né, de estar vivendo algo ali, de estar sendo oprimido em algo na nossa casa, ou na nossa vida, no nosso trabalho, né, dos nossos amigos, muitas vezes. Então, até mesmo em coisas simples, né, às vezes a forma que você ri, a forma que você se comunica, a forma que você é feliz, as pessoas se incomodam, elas querem oprimir aquilo. Então, muitas vezes as pessoas vão te oprimir também porque elas já viram onde você vai chegar. Então, elas não têm medo nem de que você é hoje. Às vezes você hoje ainda está em processo, mas elas sabem onde você vai chegar, porque a sua identidade revela quem você é, como você fala, o que você defende, os seus valores revelam onde você vai chegar, revelam o que você vai conquistar, o que Deus vai entregar nas suas mãos. E as pessoas, elas vão ter inveja, elas são pessoas, pecadores, somos. Então, vai ter sentimentos que vão atrapalhar. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa se blindar, a gente precisa dar o tempo ali da gente se capacitar. Então, Moisés, ele estava vivendo todo esse processo. Imagina as crises de identidade, de ele saber que ele era hebreu, mas ele estava dentro de um castelo egípcio. Então, né, obedecendo ali como um pai, um faraó. Então, imagina as crises de identidade que ele não tinha também. Mas ele estava lá, ele estava vivendo o processo dele. Ele precisava viver aquele processo. E Moisés, ele falha muito também pela rebeldia, né? Eu me identifico muito com Moisés, que eu sou rebelde, às vezes eu me rebelo assim de umas formas que eu falo, mas graças a Deus, Deus toca no meu coração e fala assim: calma, há um tempo para todas as coisas, calma, estou te capacitando, estou te fortalecendo, tudo tem o um momento certo, tudo tem a hora certa. Então, às vezes eu tenho muita ansiedade, como eu falei para vocês, eu quero viver algo além, eu quero, meu Deus, mostra o que eu tenho que viver, o que eu tenho que fazer. E aí, esse final de semana, Deus só falou para mim assim: foca no que você tem para fazer agora. Faz o que você tem para fazer agora. O que eu estou te pedindo para fazer neste momento. Então, muitas vezes, você está querendo fazer algo muito fantástico, muito, sabe, grandioso, e você não está fazendo o mínimo que você tem que fazer. Então, se Deus falou para você fazer isso aqui, ou se um líder, se uma pessoa que está mais à frente de você, que já está vivendo algo que você quer viver, cara, se essa pessoa está pedindo para você fazer isso aqui, por que você está querendo fazer algo lá? Porque você acha que aquilo vai ser melhor, aquilo vai ser maior, aquilo vai trazer mais resultado. Então, trazendo para a nossa vida, a gente precisa aprender também a obedecer, né?
E Moisés, ele estava nesse processo ali, ele tinha que aprender, ele tinha que aprender. E quando Moisés, ele estava ele tinha essa crise de identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era hebreu, e Moisés chega a matar. Então, tem um período ali que ele, né, encaminhando por meio, tem um período ali que Moisés vê um egípcio batendo no hebreu, né, ali numa situação que provavelmente para ele, imagina ele ver batendo no povo dele. Então ele já tinha essa coisa enraizada, provavelmente, porque a mãe teve a oportunidade de colocar essas raízes nele, passar essa cultura para ele lá atrás, né? Ela teve a oportunidade de cuidar dele, então lá atrás ela passou isso para ele. Então quando ele vê aquela cena do egípcio batendo no hebreu, ele vai e parte para cima, e assim, as nossas decisões impensadas, a nossa impulsividade, a nossa rebeldia, assim como Moisés era uma pessoa impulsiva e rebelde, questionadora, a gente também se pega fazendo muito isso na nossa vida. Então, Deus não queria que Moisés matasse o egípcio. Então, Deus não queria isso. Porque como que ele ia matar o egípcio e ele está à frente ali de um povo? Ele cresceu lá dentro. Então, Deus não queria isso, porque isso estrategicamente era algo ruim. Era algo ruim, porque Deus já tinha um plano para ele, iam acontecer as coisas completamente diferentes se ele não tivesse tomado essa atitude. Ele atrasou o processo. Então, assim, nossa, mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Sim, mas ele atrasa. Quando ele toma essa atitude impensada, ele atrasa o processo, porque ele tem que fugir para o deserto. É claro que lá tudo acontece, lá ele se conecta de novo com o seu povo, lá ele tem processos assim, ali começa ele aprender, né, sobre porque no Egito, gente, ali eles cultuavam deuses que não era o Deus verdadeiro. Então eles tinham os deuses que eles mesmos criavam ali, né, para fazer os pedidos deles, enfim. Então quando Moisés sai, quando Moisés mata o egípcio e ele foge para Midian, então quando ele foge, Moisés começa a ter uma outra conexão, então ele começa a realmente se conectar com Deus verdadeiro, aquele Deus que a gente conhece. Então, assim, não estava mais adorando deuses falsos. Então, lá no palácio, ele já sabia as raízes dele, mas no palácio tinha os deuses falsos. Então, quando ele sai, ele foge, né, para o deserto, é quando ele começa a ter essa conexão maior, ele começa a se conectar com o seu povo, ele começa a passar pelos outros processos um pouco mais espirituais, ali Deus vai moldando também o caráter dele, vai cuidando dele, e aí a gente começa a entrar numa outra parte que eu não vou me estender, porque eu vou trazer, né, a segunda parte da vida de Moisés, que foi no deserto, é onde ele se conecta com Deus, é onde Deus aparece ali para ele, né, na sarça ardente, né? Então, onde Deus começa a falar de fato com ele, então ele tem a primeira experiência espiritual dele. Então, olha quanto tempo Moisés demorou para ter, de fato, ali a primeira experiência espiritual dele, onde Deus revelaria aquilo que ele precisava fazer. Então, Moisés já era o projeto de Deus ali, Deus tinha um plano para ele, então Deus colocou ele no lugar certo, na hora certa, deu estratégia para a mãe dele. Então, Deus ele já sabe o que vai acontecer, o que é para ser feito. Então, Deus ele já vai montar tudo, ele já vai colocar as pessoas certas. Deus colocou uma mulher sábia como mãe de Moisés, uma mulher estratégica, uma mulher que não se desesperou, que não saiu, né? Eu vou perder meu filho. Não, ela já foi estratégica. Ela teve o filho dela lá, já conseguiu esconder ele com uma estratégia, colocou no cesto ali para alguém pegar e cuidar dele. Então, a filha do faraó cuidou dele, porque existia uma profecia egípcia, Deus já tinha o propósito, já tinha um plano para Moisés. Então, assim, quando Deus revela de fato aquilo que você tem para fazer aqui, aquilo que Deus quer para você, ele já cuidou. Então, se ainda você não sabe seu propósito, você não sabe aquilo que você tem que fazer, aquilo que, sabe, arde no seu coração, estar aqui arde no meu coração. Sabe, falar para vocês arde no meu coração. Estar no momento que eu estou estudando arde no meu coração. Sabe? Então, tipo, isso aqui me deixa feliz 2 dias antes, 3 dias antes que eu já estou estudando. Me deixa feliz hoje o dia inteiro, vai me deixar feliz amanhã.
porque eu ainda vou estar vibrando esse amor, esse transbordo aqui. Então, muitas vezes, Deus vai demorar para revelar aquilo que de fato você tem para fazer. Aquilo que vai vibrar no seu coração vai demorar para você descobrir o que vibra no seu coração. Porém, se você ainda não está nesse momento que você já está com algo que está vibrando no seu coração, é porque você ainda está em processo de preparação. Entende como é fácil de compreender? É fácil de ver a nossa vida na vida de Moisés? Porque você ainda está no processo de preparação. Não tem como, é impossível você viver o propósito sem o processo. Você vai ter que passar pelo processo, vai ter que aprender coisas, vai ter que aprender a controlar, dominar o seu ego, o seu orgulho, dominar a sua soberba. Deus não vai entregar algo para você que você não consiga carregar, que você não consiga sustentar, né? Já falei sobre isso aqui. A gente precisa aprender a sustentar o que a gente tem para receber. Então, não tem como Deus entregar algo para você grandioso se você não conseguir sustentar aquilo. Então, como que Deus ia entregar, né, lá estimado 3 milhões de pessoas para Moisés se ele não tivesse preparado, Deus não tivesse preparado ele no caminho, não tivesse dado processos para ele, né? Para ele poder passar, para ele conseguir ter esse discernimento no hoje, para ele conseguir dominar aquele povo, para ele conseguir conduzir, porque o povo era rebelde também, o povo não era fácil de lidar, o povo não tinha fé, o povo era desobediente, né? Quando vem lá o maná, vocês já ouviram sobre isso? Quando veio o maná na terra, Deus fala para, cara, come só o suficiente. O que o povo faz? Vai lá e se esbalda, tipo, come até de sair pelo nariz, ou seja, vomitou, porque de tanto que comeu, sabendo não, né? Porque não acreditava que no outro dia ia ter. Então, quantas vezes na nossa vida a gente fica no desespero? Ai, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E aí Deus vai lá e dá um pouquinho para você. Então, eu quero dinheiro. Eu preciso muito que eu tô aqui, tô passando necessidade, tô passando. Daí Deus dá um pouquinho de dinheiro para você. O que você faz com o dinheiro? Não usa com sabedoria. Não usa com sabedoria, ou vai lá, usa tudo de uma vez, porque acha que vai faltar, né? Ou fica lá com medo, com receio. Então, como que Deus vai dar algo para você cuidar? Como que ele vai dar um propósito na sua mão, vai entregar assim, ó, você vai fazer isso para mim, você vai ser usado nessa área aqui, você vai cuidar desse tipo de pessoas aqui. Como que ele vai passar isso para você se você não está preparado para lidar com aquilo? Então, por isso que o processo é extremamente importante. E aí a gente entra na segunda parte de Moisés, né, que é o chamado mesmo, quando ele encontra lá, como eu disse, a sarça ardente. É que eu fiz um resumo aqui também, tá, gente? Para eu também não avançar muito na história, para a gente poder falar isso na parte 2. Então, essa é a parte 1, a gente vai falar na parte 2. E a parte 2, ela é assim, surreal, porque é milagre para todo lado. Assim, eu queria falar já aqui, entendeu? Só que o tempo não dá, eu preciso dividir em duas partes. Mas a parte 2 ela é surreal. Então, no próximo encontro que eu fizer com vocês, a gente vai falar dessa parte 2, onde tem ali, né? Aí a gente vai saber lá por que Moisés abriu o Mar Vermelho, por que teve as pragas, né, no Egito. Então, a gente vai entender tudo isso, assim, é surreal. Os primeiros passos de Moisés ali com Deus, quando Deus revela para ele ali, se revela para ele, né? Então, os primeiros passos de Moisés é a coisa mais linda, assim, é incrível. Então, imagina na nossa vida também, né? Muitas vezes, e eu falo de mim mesmo, quando a gente é um pouquinho, né, mais espiritual, tem algumas experiências, o que a tendência a acontecer? A gente começa, como Elias, né? Já contei a história de Elias, que Elias queria coisas muito grandiosas, ele já estava fazendo milagres grandiosos, mas ele queria mais, ele queria ver mais, ele queria fazer mais. Então, quando a gente começa a viver experiências espirituais, a gente começa a querer mais e mais, sabe, e ver mais, e essa ansiedade, ela atrapalha, porque, cara, muitas vezes está no simples, está no silêncio, está no momento, está no secreto que você vai ter essa experiência, que Deus vai entregar algo para você. E outras vezes, sim, vai ter coisas, né, maiores, que são ali mais visíveis, mas muitas vezes vai ser no secreto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente está vivendo essas experiências espirituais, a gente está muito empolgado, a gente começa a achar elas comuns. Então, a gente começa a achar que o extraordinário é comum,
Então, o extraordinário na nossa vida pode estar se tornando algo comum. Então, aqueles que estão vivendo esse ápice que Deus se revelou, que sabe, que quer fazer, que sabe, Deus pediu para fazer isso, Deus me mostrou isso. Toma cuidado também. Toma cuidado, porque talvez você se acostume. Se acostume. Quando a gente se acostuma, cara, é terrível, porque você sempre acha que você tem mais, que merece mais, que quer mais, e isso é perigosíssimo também, a gente se perde nisso também, e eu falo por mim também, porque a gente vai se empolgando, sabe? E aí a gente quer sempre mais uma experiênciazinha maior, melhor, então a gente tem que sempre cuidar também para que a gente receba com muito carinho as nossas experiências e dê importância para todas elas, e a gente nunca esqueça do nosso primeiro dia, de como a gente estava, qual foi aquela primeira experiência que chegou para você, que chegou ali no seu coração, né? Aquela primeira vez que talvez você estava num lugar, numa igreja, em qualquer lugar, a experiência ela pode acontecer dentro do seu quarto, de joelho, fazendo uma oração, no momento que você se desesperou e você recorreu. Então, isso também é algo muito importante que eu senti de falar para vocês. Cara, você às vezes está passando uma necessidade, um problema financeiro no relacionamento, em qualquer área no trabalho, em qualquer área da sua vida, e você está naquele desespero. Mas quanto tempo você está demorando para ir lá e ajoelhar no seu quarto e viver a experiência e sentir, cara, Deus está comigo, Deus vai prover, Deus vai fazer. Então, quanto tempo você está nesse orgulho também? Cara, isso é muito sério. Muito sério. Então, às vezes você até é uma pessoa espiritual, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que, né, tá estudando a palavra ali todos os dias, ou uma vez por semana, enfim. Às vezes você até é uma pessoa espiritual, você até é uma pessoa que está buscando Deus, mas você está esquecendo do simples, do pequeno, que é colocar o joelho no chão e pedir para aquele que resolve. Então, quantas vezes também você vai se pegar nesse processo? E se tem alguém aqui que está nesse processo, cara, coloca o joelho no chão hoje e pede para resolver. O Senhor, ele vai fazer. Ele já não fez tantas coisas na sua vida, então ele vai fazer. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso é uma portinha de entrada do orgulho, da soberba, da gente achar que a gente resolve, a gente faz, então a gente começa a agir com as nossas próprias forças e a gente esquece que quem resolve é ele. Então, eu vou encerrar, pessoal, por hoje. Então, na semana que vem, a gente. Semana que vem, não, talvez na outra semana, encontre comigo de novo. Ou eu abro no meio da semana para vocês, para não desaquecer esse assunto, né? Quem sabe não abro numa quarta, quinta-feira. Fica a dica aí, se vocês mandarem lá no grupo que quer, quem sabe. E aí a gente traz essa segunda parte, que essa segunda parte é assim, é surreal. É realmente o propósito, quando ele está se cumprindo mesmo, quando Deus está dando as estratégias ali para Moisés, quando Deus tem falado com Moisés, ensinado o que ele precisa fazer, então os milagres estão acontecendo, mas as pragas também, então aquilo ali é muito movimento, muito agitado, eu fico empolgada porque eu gosto, sabe? Então eu gosto desse agito, assim, eu gosto dessa. Aí tem a parte da guerra também, enfim, né? As lutas, enfim, as lutas espirituais, que são muito maiores também. Então, aí talvez no meio da semana a gente abra para a gente encerrar essa parte 2, ou eu trago numa outra hora. Mas eu acho que eu vou abrir aí durante a semana para a gente encerrar essa caminhada de Moisés. Um exemplo para nós, e eu espero que vocês tenham trazido mesmo para a vida de vocês, assim, se identificado com algo, e levem para a vida, para o dia a dia de vocês. Então, essa cura mesmo, aceitem aquilo que vocês precisam ver, aceitem aquilo que vocês precisam errar, porque quando a gente olha, a gente aceita, a gente se arrepende, Deus, ele ajuda na correção. Então, a gente volta para o trilho, volta para o caminho de novo. Então, quando Moisés errou, foi lá, matou o egípcio, ele voltou para o deserto, ele foi embora, fugiu para o deserto, ele errou, ele pagou muitos anos por isso. Mas também Deus foi entregando um pouquinho aqui e outro ali, Deus, ele perdoa. Então, quando o arrependimento é sincero, Deus vai perdoar, então Deus vai fazer, então a gente só precisa fazer a nossa parte. O 50% ele vai fazer, mas a gente precisa fazer a nossa parte, os 50%. Então é isso, eu me despeço de vocês. Quem sabe aí no meio da semana a gente abre, então, para a gente poder encerrar e vir com a segunda parte, que aí é o agito mesmo.
Aí é onde tudo acontece, assim. Mas essa parte que parece que não é tão boa assim, que não é tão grandiosa, mas olha a importância dessa primeira parte, porque é o processo, é onde tudo cresceu, onde tudo tomou forma, onde só aconteceu tudo que aconteceu lá na frente, porque lá atrás teve esse processo, teve esse cuidado, teve essas estratégias. Então, viva o seu processo, né? É um privilégio ter pessoas difíceis, é um privilégio ter provas, é um privilégio ter os momentos difíceis na nossa vida, porque é a oportunidade que a gente tem de crescimento. Sem esses momentos difíceis, sem as pessoas difíceis, a gente não tem crescimento, a gente vai ficar estagnado na mesma coisa. Então, mudem a mentalidade de vocês, processo, pessoas difíceis, provas, tudo aquilo que é ruim, que te incomoda, que te confronta, aquilo que é desafiador, é um privilégio de crescimento. Deus está te dando uma oportunidade de crescimento. Então, é um privilégio, fechou? E é isso, me despeço. Tchau, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe. E que vocês possam levar essa energia, esse conhecimento para essa semana, tá bom? Tchau, tchau.